Oi, gente, tudo bem? Ó, como prometido, tá aí o nosso videozinho corrigindo a primeira lista de exercício. Vai ter outro vídeo corrigindo a segunda, tá? Não se apavore, acalma o coração. Então, ó, vamos começar corrigindo essa primeira lista que era de plano e produto cartesiano. O primeiro exercício fala assim, ó, determine os valores reais de x para que esse ponto aí pertença ao quarto quadrante. Então, vamos lá. O que significa um ponto estar no quarto quadrante? Quando a gente tem lá... Olha que reto que ficou, graças a Deus, né? Eu vou usar a régua porque é muito difícil para mim fazer o trem reto. Muito, muito, muito difícil. Então, vamos lá. Lembrando, quais são os quadrantes? Esse aqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, lembra que ele vai girando no sentido anti-horário? Então, esse é o primeiro, gira para o sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante vai estar aqui embaixo e quarto quadrante vai estar aqui. Ele quer que esse ponto P esteja nesse quadrante aqui. E o que tem que acontecer para um ponto pertencer a esse quadrante? Vamos pegar, por exemplo, esse pontinho aqui, onde o meu x vale isso e o meu y vai valer isso aqui. Vamos supor que eu pegue esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto? Não é 5 para x e menos 6 para y? Então, o que aconteceu para um ponto estar no quarto quadrante? A minha primeira coordenada, ela é positiva e a segunda coordenada é negativa. Sempre que eu tiver essa situação de a primeira coordenada é positiva, a segunda coordenada é negativa, o meu ponto ele pertence ao quarto quadrante. E é isso que ele quer saber. Quais os valores de x para que aquele ponto pertença ao quarto quadrante? Então, olha só. Qual que é a primeira coordenada desse ponto? É o 3x menos 6. E a segunda coordenada é o 2x menos 4. Tudo isso é a primeira coordenada, tudo isso é a segunda coordenada. O que separam as duas coordenadas? O que separa as duas coordenadas? É a nossa vírgula aqui, né? Então, olha só. 3x menos 6 é a minha primeira coordenada. E o que tem que acontecer para estar no quarto quadrante? Essa primeira coordenada ela tem que ser o quê? Positiva. E o que significa ela ser positiva? Significa que ela tem que ser maior que zero. Concorda? Segunda coordenada. A minha segunda coordenada é 2x menos 4. E o que tem que acontecer com a segunda coordenada para esse ponto estar no quarto quadrante? A segunda coordenada tem que ser negativa, certo? Então, ela tem que ser menor que zero. E aí, eu tenho que descobrir um valor de x que satisfaça essas duas condições. Então, a minha primeira coordenada tem que ser maior que zero, a segunda coordenada tem que ser menor que zero. Beleza. Para esse primeira coordenada, o meu x tem que valer quanto? Ó, a gente vai isolar o x, certo? Então, esse 6 que estava subtraindo... Voltando. Então, esse x aqui, eu vou isolar ele, certo? Esse 6 que estava subtraindo, ele passa para o outro lado somando, o sinal da desigualdade vai continuar maior. E aí, eu vou passar esse 3 que estava multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, o meu x tem que ser maior que 2. Essa daqui é a minha primeira condição para esse ponto pertencer ao primeiro quadrante. Então, vou colocar aqui, ó, primeira condição. Dessa segunda inequação, o que... Nossa, ficou até uma carinha feliz, ó. Então, o que tem que acontecer? O 2x menos 4 tem que ser menor que zero, certo? Então, o meu x, eu vou isolar ele de novo. O 4 que estava subtraindo, eu passei para o outro lado somando. Então, o meu x vai ter que ser menor que 4 dividido por 2. Então, o x tem que ser menor que 2. São duas condições. Aí, vocês lembram lá da reta real? Olha as condições que eu tenho. Primeira condição. O meu x tem que ser maior que 2. Então, vou considerar que o 2 esteja aqui. Bolinha aberta, porque o x tem que ser maior que 2 e não maior ou igual, certo? Então, vamos fazer aqui a bolinha aberta.
E aí, para ele ser maior que 2, ele tem que estar pintadinho para a direita do 2. Na segunda condição, ele tem que ser menor que 2. Então, vou deixar a bolinha aberta de... Ó, que bacana. Tem que ser bolinha aberta de novo, porque é só maior, não é maior, é só menor, não é menor ou igual. Então, tem que estar pintadinho para cá. Aonde que estaria a interseção entre eles? Então, assim, ó, vocês conseguem visualizar algum valor que atenda as duas retas ao mesmo tempo? Nesse caso, não tem interseção, né? Então, a nossa solução é o conjunto vazio. Não tem nenhum valor de x que faça com que esse ponto pertença ao quarto quadrante. Por quê? Para ele pertencer ao quarto quadrante, o que tinha que acontecer? O x tinha que ser maior que 2, segundo essa condição aqui, e ele tinha que ser menor que 2 ao mesmo tempo. Tem como isso acontecer? Não tem como isso acontecer, certo? Então, a nossa solução é o conjunto vazio. Aí, o que acontece? Esse exercício, ele deu um pouco errado, porque a digníssima professora de vocês digitou errado. O nosso ponto ali era para ser assim, ó. O nosso ponto era para ser 3x mais 6 e 2x menos 4. Esse era para ser o ponto. E aí eu digitei 3x menos 6 e 2x menos 4. Então, assim, ó, a partir daqui não tá na lista, tá? Então, eu vou resolver com vocês. Por quê? Porque esse de cima aqui eu tinha digitado errado. Então, eu resolvi com vocês, né? Porque para vocês verem que tem como resolver, apesar de estar digitado errado. Mas agora a gente vai resolver usando o exercício certo, né? Que era o que eu queria ter passado para vocês. Então, de novo, para esse ponto pertencer ao quarto quadrante, o que tinha que acontecer? A primeira coordenada, que é 3x mais 6, tinha que ser positiva, ou seja, maior que zero, e a segunda coordenada tinha que ser negativa. Certo? Agora sim, para essa primeira equação aqui, o meu x ele vai ser o quê? Então, para essa primeira inequação, né? O meu x vai ter que ser... O 3x vai ter que ser maior que menos 6, que o 6 estava positivo, ele passa para o outro lado subtraindo, né? Então, meu x vai ser maior que menos 6 dividido por 3. Ou seja, o x tem que ser maior que menos 2. Agora sim. Agora a gente chegou na inequação certa, né? Oh, meu Deus, por que eu sou desse jeito, gente? Perdoa a professora de vocês. Então, vamos lá. Para a segunda inequação, o 2x menos 4 tem que ser menor que zero. Então, o 2x tem que ser menor que 4 e o x vai ter que ser menor que 4 dividido por 2. Então, o meu x vai ter que ser menor que 2. Agora, vamos lá para as nossas retas reais. Ó, esse daqui eu vou chamar de 1, essa daqui eu vou chamar de 2. Inequação 2. Para minha primeira situação, o que eu tenho? Que o meu x ele é maior que o menos 2. Então, ele tem que ser maior que menos 2. Bolinha aberta, de novo, porque é só menor, né? E se ele é maior que o menos 2, tem que estar pintadinho para a direita do menos 2. Beleza. Agora, para a segunda inequação, o meu x ele tem que ser menor que 2. Então, olha só, o meu menos 2 está ali para a esquerda, tá aqui, o meu menos 2 com certeza vai estar para a direita dele, né? Então, eu vou marcar o 2 positivo aqui, ó. Vou fazer a bolinha aberta de novo, né? Porque é só menor. Opa. Então, se tem que ser menor que 2, tem que ser para a esquerda do 2. Agora sim eu consigo achar uma reta na interseção deles, né? Então, vamos lá. A interseção. Vou marcar aqui o menos 2 e o 2 aqui. Para estar na interseção, o que tem que acontecer? Tem que estar nas duas retas ao mesmo tempo, não é? E aonde que está pintadinho de azul? Nas duas retas.
bem reto, graças a Deus, né? Aonde que tá pintadinho nas duas retas ao mesmo tempo? Vocês conseguem visualizar que é entre o menos 2 e o 2? Então, ele começa no menos 2 e vai até o 2. Bolinha aberta nos dois, né? Tanto no menos 2 quanto no 2 positivo. Então, para nossa resposta final, a minha solução, quanto é que tem que valer o meu x para que esse ponto esteja no quarto quadrante? A nossa solução vai ser o quê? Um x vai pertencer aos reais, tal que o meu x tem que estar entre quanto? Entre menos 2 e 2. Aí, lembrando, eu posso escrever desse jeito ou eu posso escrever assim, ó. A solução vai ser igual o intervalo aberto, né? Do menos 2 até o 2 positivo. Beleza?